E o governo conseguiu um crédito extraordinário de 4 bilhões de reais para continuar com as operações crédito subsidiado do Plano Safra. Isso não é todo o valor necessário para o setor, mas já é um alívio. Se esse crédito não fosse aberto, a suspensão iria acontecer, né? E a gente vai comentar isso agora com o advogado tributarista Leonardo Hesler, que já está aqui ao vivo com a gente. Foi o que a gente falou há pouco com o Álvaro também, né? Bem-vindo, Leonardo. Bom dia. Muito bom dia, Carol. Muito bom dia, Valteno, nossos telespectadores, a nossa equipe. Pois é, mais um assunto aí quente que o governo, né, mesmo criou e achou agora, parece uma alternativa, né? Mas não precisava tanto, né? Tem que andar sob pressão, né? O governo, né? Saberia que ia ter pressão, aí cria todo esse clima desnecessário. Exatamente isso, Valtero, né? Essa decisão de travar os financiamentos do Plano Safra sem qualquer diálogo, e eu vou repetir aqui, sem qualquer diálogo prévio com o setor produtivo, não apenas demonstra aqui um desprezo do governo pelo agronegócio, e é o que parece, mas também ele evidencia o completo descontrole da gestão pública, né? Esse argumento utilizado pelo Ministério da Fazenda para justificar essa paralisação, ela é de ausência da aprovação da lei orçamentária, né, da LOA de 2025. E, de fato, isso é um absurdo, que o Brasil inicie o mês de março sem um orçamento definido. Essa situação que, por si só, ela já representa uma falha grave do Executivo em conduzir sua própria agenda junto ao Congresso Nacional, né? No entanto, a opção do governo de suspender o crédito rural como uma forma de pressionar o Legislativo a votar a LOA, ela revela uma estratégia irresponsável e autoritária, que coloca aqui em risco o setor mais importante da nossa economia, né? E pequenos e médios produtores que dependem do crédito subsidiado para financiar suas lavouras e manter a produção, foram surpreendidos, né, por essa decisão abrupta aqui, sem prévio conhecimento, sem qualquer possibilidade de planejamento, né? É um momento muito desafiador, né? Desafios econômicos e fiscais. O governo opta por cortar justamente o setor que sustenta o crescimento do país, né? Enquanto mantém intocáveis diversos gastos questionáveis da máquina pública. Podemos até aqui trazer uma polêmica que é a própria Lei Rouanet, né? Que não sofreu aqui nenhuma medida, né? Sejamos justos, a FINEP também teve cortes, né? Então foram paralisados também esse fundo de investimentos e inovação para as indústrias, né? Só que a reação do governo diante da crise que ele mesmo criou foi igualmente desastrosa, conforme as outras crises também que ele cria e não consegue sair, né? Por quê? Porque após forte pressão, como mencionado por você, Valtero, do setor agro e críticas generalizadas, o ministro Fernando Haddad anunciou essa MP liberando 4 bilhões em créditos extraordinários para o Plano Safra, né? Mas peraí, né? Antes não tinha dinheiro, agora apareceram 4 bilhões no orçamento já prévio. Essa decisão tardia aqui, ela não resolve o problema fundamental, né? A falta de previsibilidade e planejamento do executivo. Essa tentativa do governo de minimizar os danos não esconde o fato de que essa crise poderia ter sido evitada, assim como diversas outras do governo, né? Então, se a LOA ainda não foi aprovada, por que o governo não adotou mecanismos emergenciais antes de suspender o crédito rural? Por que não buscou uma solução negociada com o Congresso, ao invés de prejudicar diretamente produtores que dependem desse financiamento? O Executivo deveria ter atuado de forma preventiva, garantindo que os recursos do Plano Safra estivessem protegidos, independente da demora na votação do orçamento, né? Além disso, o discurso do governo de que essa medida provisória não terá impacto fiscal é, no mínimo, questionável e irresponsável. O crédito extraordinário pode até ser formalmente enquadrado dentro do arcabouço fiscal, mas a verdade é que o problema só foi tratado após o caos estar instaurado, né? Isso revela aqui um modus operandi recorrente desse governo, agir de maneira reativa, sem planejamento, apenas quando a pressão política e social se torna insustentável, ele vai e edita uma medida provisória. O agro aqui não pode ser tratado como uma variável de ajuste de incompetência governamental, né? O setor representa uma das maiores forças econômicas do país, responsável por grande parcela das exportações, pela geração de empregos, pela segurança alimentar da população, e penalizado para corrigir a falta de organização da gestão pública é um erro estratégico, né? E também uma demonstração clara de que o atual governo enxerga o agro como inimigo político e não como parceiro do desenvolvimento nacional.
O que se espera do governo minimamente responsável é previsibilidade e seriedade na condução das políticas públicas, né? O atraso da votação do orçamento não pode servir de justificativo para medidas arbitrárias que desestabilizam um setor inteiro. Até teve uma novidade ontem à noite e acende um alerta também ao mercado, né? O Banco do Brasil ele elevou suas previsões dos devedores duvidosos para um patamar recorde de 41,9 bilhões, né? E é uma decisão que contrasta com a postura de outros grandes bancos brasileiros por conta do crescimento da inadimplência, especialmente no agronegócio, por conta do aumento de 529% dos pedidos de recuperação judiciais em 2024, que já sinaliza também dificuldades severas que podem impactar também o crédito rural e comprometer o fluxo financeiro aí dos produtores e empresas ligadas ao agro, né? Então tem dificuldade, o governo não está sabendo lidar com isso, além de altas taxas de juros, Selic, e agora o bloqueio do Plano Safra, aumentando essa pressão desnecessária sobre o nosso setor. Valterio e Carol. Essa questão toda que você está falando do endividamento tem a ver com as dificuldades que os produtores passaram ano passado, não por conta deles, mas por conta do tempo. Ou seja, perdas no sul, perdas no centro-oeste, perdas no norte por causa da estiagem e a gente tendo que implorar por um seguro rural que é sempre minguado e tem que estar sempre a gente pedindo nisso que você estava falando aí. Você fez seu desabafo, hoje é o dia do agronegócio, acho que o governo também percebeu que não ia ficar bom a gente fazer aqui o dia do agro sem recursos, já imaginou que feio que seria, né? Agora, ontem eu estava aqui com o senador Zequinha Marinho, que é o presidente da Comissão de Agricultura lá do Senado, e na hora que eu estava com ele, Carol, ele recebeu a informação do Senado, lá da presidência, está marcado para o dia 11, a votação do orçamento. E eu ainda perguntei para ele, vocês vão colocar ali algum dispositivo, algo assim que... Porque o agro tem tentado, ao longo desse tempo todo, Hesler, garantir que não haja contingenciamento de recursos em momentos importantes. Você imagina suspender recursos no momento da colheita da soja, do plantio do milho, tudo isso que vai alimentar a ração de suínos, de aves, que é proteína animal, que é ovo, o governo fica cobrando do agro por preços, mas não ajuda na liberação dos recursos nem do seguro rural, Carol. Valterio, se há dificuldades fiscais, que sejam discutidas com transparência, com soluções efetivas, né? E não com decisões unilaterais que prejudicam aqueles que trabalham para sustentar o nosso país, né? O agro ele não pode continuar pagando uma conta de incompetência do nosso governo nesse momento. Diálogo, diálogo e mais diálogo. É isso, Hesler, obrigada pela participação. Hoje está super elegante aqui, fazendo jus ao Dia do Agro. Tá todo em cima hoje, até com um lencinho ali. Parabéns, né? Tem que estar à altura de vocês, né? Porque é complicado esse look aí, eu não tenho. Na roça... Me vestir a ocasião. Na roça a gente falava assim, tá com a roupa de ver Deus. Roupa de missa, né? Roupa de domingo. Obrigado, Hesler. Boa terça-feira. Muito obrigado. Tchau. Da mesma forma, um grande abraço. Tchau, tchau. Pra gente.